virtualmente. Estamos aqui juntos, celebrando e agradecendo ao Senhor por tuas maravilhas sobre nossas vidas. Amém? Hoje nós estamos recebendo a visita de nossa missionária, pastora, irmã Mariclédia Ribeiro, que eu gostaria de convidar aqui à frente. Os irmãos já a conhecem, esposa do ex-pastor aqui da nossa igreja, pastor Adilson, e é uma alegria recebê-la aqui, Mariclédia. Aprendi muito com ela aqui, minha professora nos ensinamentos bíblicos, não é? Cresci muito e continuo crescendo, aprendendo com sua pessoa, né? E nossa oração nesta noite é que o Senhor te abençoe, te conceda a graça abundante e que o Espírito Santo de Deus tome toda a direção na ministração da palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Amém? Sou grata a Deus. Tanta gratidão aqui nesta noite, nesse lugar, né? Mais uma gratidão a Deus por estar aqui. Grata ao pastor Jorge, o reverendo, eu o chamo de reverendo, Heavy, e pela oportunidade, né, de vir aqui para trazer a palavra do Senhor. E eu confesso para os irmãos que tem um tempinho, e esse tempinho que eu estou assim, sem falar palavras, sem pregar, não é bom não, gente. Não é bom não. Nós saímos da igreja de São João Paraíso no mês de agosto. E aí, assim, no mês de setembro eu tive uma bela de uma surpresa que até hoje eu digo assim, não é por acaso. Está sendo muito difícil para mim, mas não é por acaso. Mas até agora eu não entendi o propósito de tudo isso está acontecendo na minha vida, né? A gente foi para lá e pretendíamos ficar numa igreja porque nós estamos pastoreando. Até o mês retrasado a gente ainda cuidava de 2 congregações no interior, mas entregamos também. Então, eu tenho um problema no ouvido, é a doença de Meniere. Eu tenho zumbido no ouvido direito e depois do Covid, que eu tive Covid, eu perdi 100% dessa audição. Mas eu continuo sentindo uma pressão e o zumbido, que me atrapalha às vezes com vertigens, com tontura, enjoo. E por isso eu estava aposentada por invalidez. E como eu falei no começo, nós saímos em setembro da igreja, ou em agosto, em setembro, minha aposentadoria foi cortada. E eu estou vindo de Ilhéus para Itamaraju uma vez no mês, para trabalhar 20 horas. Eu venho, trabalho 20 horas e volto para Ilhéus. Então, até hoje, nós não definimos uma igreja para ficar. Isso não é bom. Eu sinto muita falta. Muita falta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu não estou longe dele. Mas é preciso a adoração. Alguém já disse que não há adoração sem comunhão. Literalmente não. Mas quem é de Deus, adora a Deus, independente da situação. Amém? Eu agradeço ao reverendo. Então, assim, foi muito corrido. Mas quando Deus quer falar, ele aperta dali, aperta daqui e vai falando, porque eu sempre ouvi o reverendo falar também aqui que toda vez que ele trazia a palavra, Deus primeiro falava ao seu coração. Então, Deus precisa primeiro falar comigo. E não foi muito fácil. Fala, Deus, fala comigo. E aí eu vou sentir o que o Senhor quer que seja transmitido nessa noite. Nós vamos ler no livro de Efésios um texto básico. De Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Efésios, capítulo 1, do versículo 3
Amém? E o texto fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Lemos o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis em caridade ou em amor. Quando foi que ele nos elegeu? Quando foi que Deus nos elegeu? Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados ou a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, com o fim de sermos para ele nos fez para o louvor da sua glória, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados com? Amém. Coloca o nosso tema aí. Chamados com um propósito. Alguém sabe o que é um chamado? O que é um chamado? Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém. Para pedir aproximação ou para verificar a presença. Na escola, é feita a chamada para ver se a pessoa está presente, né? Ou então aqui, alguém está ali atrás, eu falo, Marilene. Eu estou pronunciando o nome dela para pedir aproximação. Eu posso dizer, Nete, vem até aqui, por favor. Se eu quiser falar com ela. Eu estou chamando alguém. Mas segundo a palavra de Deus, o chamado é o ato de Deus convocar ou escolher alguém para um propósito específico. Segundo a palavra de Deus, Ele é quem chama alguém para um propósito específico. Senão, Ele não chama. Se Ele não tiver um propósito específico, Ele não chama. E o que seria, então, o propósito? O que é um propósito? Tem professor aqui? É o mesmo que um objetivo, né? O propósito é aquilo que se busca alcançar. No sentido original, propósito é colocar à frente. Foi propósito de Deus colocar o irmão Jorge como líder à frente desse rebanho. É propósito de Deus colocar o irmão Gabriel como co-pastor do pastor Jorge nesse rebanho. É propósito de Deus colocar um ministro de música.
alguém na liderança de música, das mensageiras, dos embaixadores, é um chamado específico de Deus para essa pessoa. Ou então é colocar à frente ou expor à vista. Um técnico de futebol, ele se expõe, né? Mas é um chamado normal, de qualquer profissão. É diferente do chamado de Deus. Nós estamos no século 21. E nós sabemos que o tempo, ele corre numa velocidade muito grande. Eu saí daqui ontem, gente, quando eu vejo lá no fundo. Quando eu vejo o Peitinho, a gente viu e Tiago falou, você vai para onde? Um pé de feijão. Engoliu o grão de feijão. E aí a gente vê algumas pessoas assim, 2, 3 anos depois, e a gente vê que o tempo realmente está passando e passando muito rápido, e não é só por isso. A gente sabe que também tudo muda muito rápido. E nós estamos vivendo aquele momento de Daniel, quando ele diz que a ciência iria se multiplicar. E já se multiplicou. Você compra hoje um celular, amanhã ele já não é, ele já é velho. Porque amanhã depois já tem outro novo, é um celular, é um carro, até uma fachada de uma casa. A gente vê a casa que há 2 anos atrás era a casa, quando a gente vê as fachadas de hoje, caramba, até isso tá. A casa que era bonitona esse dia já está feia, porque já tem outras assim. Então, assim, a ciência, o tempo está passando muito rápido. E a gente vê também que as pessoas elas estão confusas. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, só vê exclamações, confusas, ansiosas, esquecidas. E o esquecimento é problema do Covid, né? Só foi o Covid, mas tem muita gente esquecido, preocupado, cansado, muita gente cansada. Mas a palavra do Senhor veio para mim, 1 Timóteo 3, 1. 1 Timóteo 3:1, a palavra diz que, Paulo diz a Timóteo, que nos últimos dias teriam tempos, já está aqui? Está aqui não. Tem que abrir aqui mesmo. Seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então não é novidade. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que seria então, amados, tempos trabalhosos? A palavra continua dizendo assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Será que hoje tem? Porque Paulo falou com Timóteo, há muitos anos atrás, séculos. Hoje tem pessoas assim, amados? Deve ter bem pior, né? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam mulheres cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele vai falando. E hoje? Por que eu estou falando essas coisas? Porque Deus nos fez, nos abençoou. Quando foi que Ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. E o propósito inicial de Deus era que nós vivêssemos para o louvor da sua glória. Mas o pecado original quebrou, destruiu tudo isso.
E Ele nos predestinou em Cristo Jesus para que hoje, amados, pudéssemos estar aqui e sair daqui para levar a palavra do Senhor, como foi lido por Gabriel no início, no capítulo 1 do livro de Atos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, no contexto de Paulo, no contexto de João Batista, no de Jesus Cristo e no contexto do Antigo Testamento, sempre existiram tempos difíceis e tempos trabalhosos. Sempre houve necessidade de homens e mulheres com um propósito definido para cada situação. O que eu quero trazer para os irmãos é que Deus, como diz João 3,16, Ele amou o mundo todo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele amou a todos, mas só será salvo aquele que crê. Ele não amou a todos e todos serão salvos. Ele amou a todos, deu o seu Filho, e aquele que entender que o seu Filho veio para salvá-lo e entregar sua vida a Ele, esse não perecerá, ele será salvo. Então, Ele tem um propósito definido para cada situação, para o chamado de Deus, para se colocar à frente e para se expor. Você está aqui para se expor? Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Ele, nós rendemos louvores ao seu nome, mas por enquanto nós estamos entoando canções. Tem uma canção que fala que adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Mas adorar a Deus é quebrar o vaso de alabastro. É derramar todo o perfume aos pés de Jesus. É se entregar a Ele sem limites. Como o louvor falou, totalmente a Ti, totalmente Teu. Mas que nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade tire esse totalmente de nós. Que realmente estejamos aos Seus pés inteiros, na Sua presença, fazendo a Sua vontade. Nós conhecemos a história de vários heróis, de Abraão, de Moisés, de Noé, de Isaías, de Jeremias, de pessoas, de Débora, de Ruth, de pessoas que foram chamados por Deus e se dispuseram a fazer um propósito definido que Deus tinha para a vida de cada um deles. Então é muito bom, louvado seja Deus pela vida de Ruth. Louvado seja Deus pela vida de Débora, que foi uma juíza muito grande em Israel. Pela vida de Esté, pelo jardim secreto, pela oração. Mas Ele não chamou só a estes. Nós também vivemos em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Somos a igreja do Senhor Jesus. Somos o povo escolhido. Somos a nação eleita, o sacerdócio real. Ei, glória a Deus, aleluia, é tão bom ser isso tudo, esse Deus é bom demais. Mas enquanto igreja eu estou fazendo o quê? Para que o outro também seja essa nação eleita. Para que o outro também venha fazer parte do sacerdócio real, do povo escolhido por Deus. Então, Ele nos chamou. Ele chamou a todos esses do passado, mas Ele continua chamando. E você que está aqui, você tem um chamado, mas precisa entender que chamado é que Deus tem para você especificamente. O tempo passa, a história muda, o homem continua pecando, a iniquidade continua aumentando a cada dia, mas Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. A sua palavra é a mesma. Ele continua chamando homens e mulheres para cumprirem o seu propósito. Se eu não for, quem irá?
Se eu não estender a mão, quem o fará? Eu preciso me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. E eu preciso fazer isso até que ele venha. Até que ele venha. Que ele seja a esperança que vamos levar para o mundo em tempo e fora de tempo. Agora abra a sua Bíblia em Lucas 24, 49. Que você vai entender qual é o propósito definido de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em Lucas 24. Ele diz assim: eis que eu envio sobre vós. A quem ele estava falando? Aos discípulos. E diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos estavam ansiosos, e no texto lido de Atos 1, eles vê que Jesus está indo e eles perguntam assim: Jesus, ei, o Senhor veio para restaurar Israel. É agora, é hoje que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus diz assim: não compete a vocês saberem o tempo, as estações que eu vou restaurar o reino de Israel. Vai lá para Jerusalém e fica lá orando. Fica lá orando até que do alto vocês sejam revestidos do poder. 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Então fique aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Eles obedeceram? O texto que foi lido fala que eles subiram ao cenáculo e ficaram lá reunidos em oração. Agora eu pergunto para você, Deus tem... Coloca o cartaz, por favor. Tem o cartaz? Chamado. Vamos lá, lê aí, por favor. Mas pode ser só chamado, a gente corta o S. Chamado para um propósito. E você que é chamado para um propósito, Jesus te chamou e falou: fica na cidade de Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. O que é ficar em Jerusalém? Vocês sabem o que é ficar em Jerusalém? Onde é Jerusalém? Onde é Jerusalém? O irmão cantou ali bastante, ele dizia assim, que o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Jesus está neste lugar. A sua presença está nesse lugar. Aqui é Jerusalém, amados. Este lugar é Jerusalém. Ei, você tem um chamado para um propósito específico na sua vida. E Jesus chegou aqui e falou assim, ó: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que, através da palavra do meu Pai, vocês entendam e sejam revestidos de poder. Até que o Espírito Santo de Deus habite em vossos corações, para que vocês sejam revestidos de poder. Por que isso, Mariclédia? Esse texto é tão conhecido, porque, amados, nós estamos falando dos tempos difíceis que estamos vivendo. Tempos trabalhosos. Hoje vemos pessoas brincando com o Evangelho. Hoje vemos pessoas brincando
com o poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas brincam com a ação do Espírito Santo de Deus. Pessoas brincam com o agir de Deus. Isso é o que mais se vê nas mídias sociais. E o que aconteceu com os discípulos? Eles tiveram um chamado para ficar lá e não sair até que fossem revestidos do poder de Deus. E como igreja de Deus, eu tenho a responsabilidade de orientar aquele que está chegando, aquele que eu fui buscar, e de ensinar a palavra para que ele entenda que é necessário ter um relacionamento com Deus, é necessário conhecer a Deus. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E é o que ele manda? Uai, se eu não sei, então eu tenho que estudar para eu me tornar amiga dele. Porque o amigo, ele diz: eu já não vos chamarei servos. Eu vou chamar vocês de amigo. Porque o amigo sabe tudo. Então eu estou contando para vocês tudo que meu pai me falou, eu conto para vocês. Você tem um amigo que você é confidente? Pois é desse jeito aí. Então, ele contou tudo que ele sabia do pai para mim. Eu preciso saber disso. Porque aí eu conto para outro. E o outro conta para o outro. E o reino vai crescendo. Amém? Então, as pessoas estão brincando com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que eles ficaram reunidos, eles se prepararam, eles obedeceram à ordem de Jesus. E Atos 2 relata a descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. Em Atos 1, se você puder abrir novamente, que Gabriel já leu, graças a Deus, no começo. Em Atos 1, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Primeiro recebe. Depois ele diz: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 2 diz que quando o Espírito Santo desceu, eles foram cheios, eles receberam virtude, eles receberam ousadia, eles proclamavam as boas novas de salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Naquele dia, muitas pessoas que estavam ali reunidas os ouviram falar da grandeza de Deus. E quem eram aqueles homens? Quem eram aqueles homens que estavam ali em primeira mão falando do amor de Deus, transmitindo a sua palavra? Homens indoutos, que não sabiam ler, que não sabiam falar direito. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, Ele não olha a aparência. Ele não olha a estatura. Ele não olha a classe social. Ele chama, sabe por quê, amados? Ele não olha? Porque é Ele quem capacita. É Deus quem capacita a pessoa. Ah, mas fulano de tal, assim, aquele que tem tal empresa, aquele que é assim bonitão, alto, aquele que... Não, aquele que Deus usa. Você viu o Davi aqui? Parecia realmente o Davi, né? Não tem parecer nem formosura. Mas tem unção, tem capacitação dada por Deus. Então, a primeira coisa, amados, coisa não. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que há um chamado específico. Mas se você tem um chamado, primeiro você precisa aprender dele. Precisa vir para a IBD. Precisa estudar a palavra. Precisa vir para o culto de oração.
precisa estudar, conhecer a Deus, ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, ter a unção do Espírito dEle na sua vida para falar dEle. Não fale de quem você não conhece. Não fale, é diferente. Então tem que vir para a casa do Senhor para aprender dEle. Hoje não pode ser diferente. Jesus chama e define propósito na vida dos chamados. E o chamado precisa ter disposição para aprender de Deus. Está preparado? Está pronto? Compreendeu o chamado? Entendeu? Recebeu virtude? Agora ele diz o quê? E recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Então tá bom, agora vamos sair das 4 paredes. Porque ele disse, fiquem em Jerusalém até que a igreja se perdeu. Hoje nós temos visto, louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus por este novo tempo que essa igreja está vivendo. Porque eu conheço igrejas, não é uma só, que está só definhando, porque as pessoas não entenderam o que é reino. Elas acham que são donas da igreja. Elas acham que são donas do cargo. Elas acham que elas mandam na igreja. E o reino de Deus só está definhando, infelizmente. A situação é muito triste. Porque está dentro das 4 paredes, brigando por coisas. Então, o segundo propósito definido é ir. Talvez não seja necessariamente nessa ordem, né? De segundo propósito ou não. Porque a gente vem para Mateus 28, 18, 19 e 20. E nós vamos ver o que é que o texto nos diz. Se tiver aí, vocês já podem ler. E Jesus chegou para eles e falou assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se Jesus está com eles, se Ele está comigo, e Ele fala, vai que eu estou com você, eu preciso temer? Não, eu não preciso temer. Aí Ele diz, é-me dado todo o poder, portanto, ide e ensinai. Ide e ensinai a quem? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele diz que estaria com os discípulos. E ele fala a mesma coisa conosco. Vai, Tarcísio, eu estou com você. Vai, Tarcísio, não tenha medo, fala. Fala para os seus amigos. Vai, Tarcísio, testemunha para a sua família. É isso que ele continua falando, a mim e a você. Porque ele diz, eu estou com você. Que grandeza, que maravilha, que bênção, amados. Ele está comigo, está com você. E a gente viu aqui que mesmo no deserto, ele está conosco. Mesmo no deserto, Ele está conosco. O seu Espírito está conosco. Ele me chamou e Ele te chama. E Ele te chamou. Então, nós precisamos o quê? Reconhecer esse chamado. E quando Ele chama, amados, se você fugir, a baleia te engole. Ai, estou passando tanta prova, meu Deus. Ai, meu Deus, tanta coisa que acontece. Uai, mas ora aí para ver se a baleia te vomita. Vai que ela vomita e você volta em si e entende que Ele está chamando. Então é preciso reconhecer que Ele está nos chamando. Ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E se Ele está conosco, nós também temos o seu poder. Poder para transpor barreiras geográficas e ir onde Ele nos enviar. Porque Ele falou de todas as nações. Porque o povo de Israel achava que Ele era só deles. E não iria sair dali, daquele território. Mas esse amor não é.
Porque a Peniel acha que Deus é só deles e que não adianta mais ninguém, já fechou o grupo. Não, a igreja Peniel entende que deve ir por todo o mundo, que deve sair para fora e levar para todos esse amor e contagiar pessoas. Mas o texto continua dizendo: portanto, ide. Então tá, eu já vim aqui, eu já me preparei, eu já tenho a virtude do Espírito Santo, eu já entendi, eu já estou impulsionada e eu já vou. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar e batizar. De que maneira nós podemos fazer isso? De que maneira, amados, eu posso batizar? Eu, Mariclédia, da Igreja Batista, pode batizar? Tem igreja que reconhece pastora, a Batista não reconhece, e a pastora batiza. Os pastores podem batizar, têm autorização para batizar. E eles batizam como? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas antes de batizar, a pessoa estuda, não é, Rev? Ela estuda e ela aprende de Deus. Ela aprende da palavra de Deus. E ela se batiza convicta, com convicção de que é um pecador redimido e que está passando da morte para a vida. E ela passa, é também um ritual de iniciação, ela passa a fazer parte dessa organização. Mas quando eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sei quem é o Pai. Também eu sei quem é o Filho e quem é o Espírito Santo de Deus. Como cumprir esse propósito se não aprender do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É necessário aprender para também ensinar. Então eu vou ensinar o que eu aprendi em Jerusalém, o que eu aprendi na casa de Deus e da palavra de Deus. Virou moda. Viraliza falar de Jesus. E na ação do Espírito Santo. Às vezes até sem ter o mínimo conhecimento de quem é Jesus. De quem é o Espírito Santo e qual o seu papel na vida da igreja de Deus. Falar em nome da Trindade e ter intimidade, conhecimento, vida, relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Falar sem ter. Falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem ter nenhum relacionamento com eles. Então, como igreja, esse é o nosso papel de falar para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus. Se você tem um chamado específico, precisa entender o que é isso. E por último, nós ficamos em Jerusalém, nós aprendemos, fomos, batizamos, mas ele diz também que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que foi que Jesus mandou? O que foi que Jesus mandou? Nós precisamos saber. Então, para eu falar para o outro, eu tenho que ter conhecimento da palavra. Para eu falar de Jesus, eu tenho que conhecer a Jesus. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, ele ensinou a guardar. Guardar o quê? Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu preciso todos os dias, amados, dizer assim, alguém pergunta, você já evangelizou alguém? Já falou de Jesus para alguém? Uai, mas eu não sei o que eu vou falar, eu falo o quê? Então eu preciso ser evangelizado.
Eu preciso aprender de Jesus. Como ensinar se não aprender? Como aprender se não estudar? E como estudar se não estiver na casa de Deus? Estudando as suas palavras, a sua vida e as boas novas de salvação. Então, Deus tem para cada um de nós um chamado específico. Nós precisamos reconhecer que chamado é esse. Entender para colocarmos em ação. Deus chamou, elegeu e nomeou a todos. Mas nem todos que Deus chamou serão escolhidos, porque a própria palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia diz também que muitos correm, no estádio, mas o prêmio é de um só. Mas nós precisamos entender que Ele nos chamou e que há um propósito específico para mim e para você. E eu preciso descobrir que propósito é esse. Mas é necessário disposição e compreensão de propósito de Deus para o nosso chamado. Eu estou aqui, eu tenho um chamado, eu canto no meio de todo mundo, e quando eu saio daqui, eu já nem sei mais quem sou eu. Mas eu preciso saber, porque é lá que está o propósito de Deus, que Jesus falou que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos salgar, nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos, porque Ele nos chamou para isso. E tem uma canção que eu acredito que Gabriel conhece, que ele conhece todas as canções antigas, não que ele seja daquele tempo, sabe? Mas ele conhece todas, eu sei que ele conhece. Uma vez a gente foi lá numa roça da Irmã Maria, não sei onde foi aí, no evangelismo, e ele vinha na Kombi cantando todas. Eu sei também, mais ou menos. E aí, o finalzinho dela diz assim: ó, não permitas que o meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Então, não queira ser mais um na grande multidão. Ore para que o propósito de Deus seja definido na sua vida. Amém? Que Ele continue nos abençoando. Glória a Deus, amém? Nós já estamos encerrando o nosso culto. Mais uma vez, Paulo disse, deixou registrado: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre o propósito de Deus para as nossas vidas é agradável ou está dentro da nossa vontade, dentro do que a gente planeja, dentro daquilo que a gente quer. E aí que entra muito conflito em nós como cristãos. Tem muita gente distante de Deus, irmã Mariclédia, porque sabe que Deus tem um propósito, mas para a realização desse propósito a pessoa tem que pagar um preço, o preço da renúncia, da entrega. E muitas vezes deixa de realizar a vontade de Deus, o Deus soberano sobre sua vida. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amanhã é um feriado, Dia do trabalho. Que Deus esteja abençoando os trabalhadores do Brasil, toda essa massa produtiva, de gente. Você é um trabalhador e vamos continuar nessa visão, de trabalhar para servir o Brasil, mas nós temos um trabalho principal, que é servir o reino de Deus. Trabalhar abundantemente pelo reino de Deus, para que esse reino de Deus cresça ainda mais. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo que passamos aqui, celebrando o teu nome como irmãos. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações, que a gente venha despertar a cada dia e se comprometer com o
teu propósito sobre nossas vidas, que é a tua vontade, ó Deus, que o Senhor deseja realizar. Continua nos sustentando, nos abençoando e tendo misericórdia de nós. Nos leva para os nossos lares em paz. Te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa também aqueles que nos acompanham virtualmente. E todos nós uma noite em paz. E que nós possamos, ó Deus, ter uma noite de descanso. Mas, acima de tudo, ter a graça do Senhor nos dando mais um amanhecer com vida. Te louvamos por tudo e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço caloroso no seu irmão. Abençoe a vida.